a gente dá boa noite para o nosso coordenador, que já está aqui, eu já vejo ele na telinha, acho que ele já deve estar falando. A Naama fala muito, mas é com muito prazer, Raimundo, que a gente te recebe aqui de volta, a coordenação nacional, de volta aqui, trabalhando, iniciando aqui, voltando aos trabalhos com a Central de Movimentos Populares. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Naama. Prazer enorme, então. Obrigado pelo convite, parabenizar você, que durante a campanha tocou firme aí a comunicação da nossa central, da nossa CMP, voltando aqui para fazer esse balanço. Agradeço muito por esse momento. Vamos debater alguns elementos que eu julgo importantes para a gente tirar as lições desse processo eleitoral e, ao mesmo tempo, apontar os nossos desafios. Aproveito também essa oportunidade, como bem fez você, de parabenizar aí todos e todas as companheiras e companheiros que apresentaram o seu nome, fizeram a disputa, fizeram o debate, levaram as nossas propostas, levaram o nome da CMP nos seus partidos, todos os partidos progressistas de esquerda, né? Então, parabenizar também esse importante papel que tiveram os companheiros e as companheiras nesse processo eleitoral. Estamos aqui, então, vamos prosear aqui sobre esse momento. Vamos. E você que está aí também acompanhando da CMP, quiser deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui para o Raimundo, a gente também vai ficar de olho aqui nas manifestações. A gente está ao vivo no canal da CMP no YouTube, então você pode deixar ali a sua interação que a gente vai tentando aqui interagir também, tá bom, pessoal? Que está acompanhando aí toda a nossa militância, eu cumprimento vocês. Raimundo, vamos então para as perguntas, vamos debater esses temas. As eleições de 2024 trouxeram desafios para o PT, mas para a esquerda como um todo, né? O PT conquistou 252 prefeituras, com destaque para Fortaleza, uma disputa bastante acirrada ali, né? Decidida voto a voto, além das vitórias em cidades importantes, como Camaçari na Bahia, Mauá na Grande São Paulo, ABC Paulista, Pelotas também, no Rio Grande do Sul. Raimundo, como é que você avalia os resultados para o campo progressista nas eleições municipais de 2024? Muito bem. Eu acho muito importante a gente ter a compreensão de que a gente não pode avaliar o resultado eleitoral apenas em termos de números e apenas como se fosse a eleição um momento isolado do que ocorre na sociedade. É muito importante a gente ter essa compreensão, sob pena da gente fazer uma avaliação na linha de que tudo acabou, nós somos derrotados, ou na linha também daqueles que não reconhecem que nós não fomos, nosso campo democrático popular não foi bem como a gente esperava. Então, é preciso ter muita cautela, muita paciência para a gente fazer uma avaliação mais acurada, mais aprofundada, para a gente tirar lições para os próximos passos. Afinal de contas, o mundo não acabou, a esquerda não acabou, nós continuaremos existindo, né, construindo, atuando, militando por uma sociedade justa, democrática, né, e a eleição é apenas um momento, né? Então, acho que é muito importante fazer essa introdução. Segunda questão, acho importante apresentar alguns dados rapidamente, né, para a gente, a partir daí, fazer essa avaliação. 91 milhões de eleitores votaram em candidaturas do campo do centro para a direita. 22 milhões de eleitores votaram em candidaturas do centro para a esquerda. Então, em termos numéricos, aí a direita foi bastante, do ponto de vista número, bem acima da esquerda. Em termos de prefeitura, foram 4.726 prefeituras do campo do centro para a direita e extrema-direita, e 740 prefeituras do centro para a esquerda, né? Foram 48 mil vereadores e vereadoras da centro-direita e da extrema-direita, e em torno de 10.300 vereadores e vereadoras do nosso campo democrático e popular. Se a gente avaliar esses números, obviamente que a centro-direita e a direita, do ponto de vista de número, foram vitoriosos.
numericamente, né? Agora, a gente precisa avaliar o seguinte: tem uma avaliação que eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, de que o PT foi derrotado, né? Eu acho que a gente precisa ter o cuidado com essa afirmação. Não só o PT foi derrotado, como o PT acabou. Alguns cientistas políticos chegam a afirmar. A primeira questão o PT subiu, aumentou de 183 para 252 prefeituras. O PT não diminuiu o número de prefeituras. É verdade que com o governo Lula, né, com a melhoria da economia, do emprego, da retomada dos programas sociais, de se avaliar de que o PT poderia ter se saído bem melhor nessa disputa do que os números apresentados, né? O PT também, certo ou errado, ele tomou uma decisão de não apresentar candidaturas em todas as cidades acima de 100 mil habitantes, como foi a estratégia de 2020. Em 2020, para defender o Lula, se defender dos ataques, etc. e tal, naquela situação, o partido deliberou apresentar candidaturas majoritárias em quase na totalidade dos municípios aonde era possível apresentar. Então, esses são os números. Eu acho que nós estamos diante, né, de um avanço da extrema-direita, né? Esse é um elemento. A eleição, você mencionou a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos ontem à noite, nessa madrugada, é um exemplo, ou seja, o Brasil não está numa bolha, né? O mundo progressista, né? E o Brasil conservador. Então, isso é um avanço da extrema-direita, esse é um elemento a ser considerado. Um outro elemento a ser considerado, Nana, é de que foi o maior índice de reeleição da história do país. Desde 1994, portanto, há 20 anos, chegou a quase 82% o índice de reeleição no país, nunca antes visto no nosso país. Então, esse é uma questão a ser debatido. Segundo, a relação entre esse alto índice de reeleição e o processo das emendas parlamentares, especialmente as chamadas emendas PIX, que é aquelas que não têm identificação da autoria dessas emendas. Então, foi muito alto o índice de reeleição, isso ajudou as prefeituras espalhadas para o Brasil inteiro, né? E também as câmaras de vereadores. Então, a gente precisa avaliar, debater. Você sabe que eu defendo o fim das emendas. É uma posição bastante minoritária. Eu fiz isso no debate que eu fui na Folha de São Paulo, né? Defendi o fim das emendas. Depois, se a gente tiver tempo, eu posso explicar por que eu defendo o fim das emendas. Eu acho um absurdo. E defendo também a limitação de mandatos. 2 mandatos para um cargo só. Vereador, se elegeu 2 mandatos, se quiser depois vai para estadual, de estadual depois vai para federal, mas esse é um debate que, infelizmente, inclusive, a esquerda não faz ele. Então, eu colocaria esses elementos aí do processo de reeleição para dizer o seguinte: eu acho que a gente não pode romantizar a derrota do ponto de vista eleitoral, mas também eu não sou daquele, já adianta a minha posição, de que o PT deve ir ao centro. Eu defendo a aliança, acho que o presidente Lula precisa fazer aliança para governar, precisa fazer aliança para ganharmos a eleição daqui a 2 anos, mas uma coisa é você fazer aliança com o centro, outra coisa é você levar o PT para o centro. É diferente, né? É possível fazer uma composição de vários partidos, de esquerda e de centro. São coisas diferentes, e eu defendo que o PT se mantenha sendo um partido com esses princípios de defesa dos trabalhadores e trabalhadoras, defesa do Estado como um instrumento fundamental, né? Porque ir ao centro significa você abrir mão de várias propostas históricas que o partido defende e que a esquerda defende. Então, já adianta aqui a minha opinião, que eu acho defendo alianças para ganhar a eleição,
mas eu continuo defendendo que o PT continue sendo um partido. E hoje em dia, dizemos, o partido é um partido que, inclusive, dialoga muito com a social-democracia, né? Então, o partido hoje já é quase possível chamar o PT como um partido de centro-esquerda, né? Então, isso é possível afirmar. A gente já fala mais sobre como fica o PT daqui para frente, se vai mais à esquerda, se fica mais ao centro, a gente já discute isso, mas você falou, Raimundo, sobre as emendas parlamentares, e eu já quero aqui fazer essa pausa para ouvir você sobre isso, porque, na verdade, foi a grande vitória das eleições. Eu não sei se você concorda, se a gente pode colocar dessa forma. Então, quero ouvir a sua opinião sobre as emendas parlamentares, o que você tem a dizer sobre isso, porque teve sim um papel significativo e decisivo em muitas cidades, não? Teve. Naama, hoje, os dados apontam que o Congresso Nacional, Câmara e deputados e senadores, senadoras e deputados, hoje administram, coordenam 25% do orçamento da União. São quase 40 bilhões de reais, né? Mais de 30 bilhões de reais está na mão de deputados e que não tem transparência, né? Não tem transparência, não tem fiscalização por parte das organizações, dos movimentos, das pessoas, não tem transparência. O governo federal tem um portal da transparência. Todos os gastos públicos estão lá. O jornalista, você é da área, sabe, quer acesso, se não vai pelas vias legais, tem lá, né? Você, inclusive, pode ajuizar uma ação para pedir, obrigar que o governo passe os dados, né, da aplicação. As emendas, não é possível isso, né? Quase 40 milhões de reais, isso dados oficial para cada deputado federal, 70 milhões para cada senador. A gente está falando isso de Câmara, de deputado, de senador, mas isso vem para a Assembleia Legislativa e vem para as câmaras municipal. Câmara Municipal de São Paulo, cada vereador tem 5 milhões para levar para suas bases eleitorais, né? Como é que é uma disputa, por exemplo? Eu disputei. Só aí você já tem uma enorme disparidade de arma para você fazer uma disputa democrática, para você fazer o processo de renovação. Não é só da direita, também esse processo de uso das emendas também é usado pela esquerda. E a esquerda, infelizmente, não faz esse debate. No mínimo, eu advogo, eu defendo que a gente faça pelo menos proposta, debata, para a gente criar mecanismo de controle, de transparência dessas emendas. E para ir acumulando força, para num determinado momento a gente ter a coragem de enfrentar esse debate. Para mim, esse é um debate de esquerda, porque a direita abdicou de fazer esse debate. E quando você tem uma grande parte, termino com isso, do orçamento público destinado para cada vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, disponibilizar para onde ele bem entender, você acaba com um princípio fundamental da administração pública, do executivo, que é trabalhar com o planejamento das necessidades. Qual que é a região que precisa mais de saúde, que precisa mais de cultura, mais de emprego, né? Precisa, enfim. Quem tem a atribuição e que tem a condição de fazer, a partir dos dados levantados, é o Poder Executivo e não o Poder Legislativo. O Poder Legislativo, através das suas emendas, vai disponibilizar emendas apenas pensando no seu curral eleitoral e não nas prioridades, no que é prioridade. Por isso, nos últimos tempos, acabou-se, inclusive, com o processo do orçamento participativo. Lembra as primeiras administrações democrático popular, Porto Alegre e tantas outras, que nós tínhamos o orçamento participativo, que era uma forma do povo, da população, dos movimentos populares, participar do debate das prioridades na destinação do orçamento. Isso, inclusive, nós da esquerda fomos deixando de lado, porque se convencionou fazer todos os acordos no âmbito do parlamento, aí foi surgindo as emendas. Então, lamentavelmente, esse processo das emendas dificulta a renovação e ele foi o grande. Alguns cientistas políticos chegam a afirmar que foi o grande vencedor das eleições, foi
as emendas, né? Foi as emendas, porque já tem vários estudos que fazem uma correlação de força entre a reeleição e as emendas, especialmente as emendas PIX. Aí, então, a necessidade de a gente discutir esse modelo, né, levar para debate e também ser motivo das nossas lutas, né, nas redes, nas ruas, enfim. Raimundo, vamos falar agora um pouquinho sobre você mesmo, sobre a sua candidatura em São Paulo. Você fez uma campanha bastante intensa, disputou uma vaga na Câmara. Quais são as suas principais impressões e também lições que você traz desse processo eleitoral? Olha, Nama, eu quero dizer para você que eu confesso que eu estou muito feliz com o processo, né? Obviamente, nós esperávamos, de fato, alcançar uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, mas eu avalio que foi um processo muito importante, muito intenso, bonito, animado, agitado, de massa, né? Obviamente, que eu já percorro o município de São Paulo há 38 anos nessa minha trajetória de movimento popular, mas uma disputa de vereança é outra pegada, né? Então, eu, assim, avalio que foi um processo muito importante. Eu, inclusive, apresentei o meu nome para disputar uma vaga na Câmara Municipal de São Paulo, inclusive um pouco partindo daquela premissa da minha primeira avaliação de que com o governo Lula, né, com a melhoria do emprego, melhoria das condições de vida, a retomada dos programas sociais, nós tínhamos condições de aumentar as bancadas de vereadores e vereadoras nas cidades, por isso incentivei também os companheiros e companheiras da CMP de outra cidade. Foi nesse contexto que eu coloquei a minha candidatura na cidade de São Paulo. Então, sou muito grato, né? Foi um processo muito potente, muito simbólico, né? Percorri os 4 cantos dessa cidade, discutindo proposta, debatendo, apresentando, ajudando na candidatura do Guilherme Bolo. Infelizmente, a gente não alcançou o número de votos necessário, mas eu saio muito contente desse processo, né? E também foi nesse processo que me apareceu elementos para a gente fazer essa avaliação, né, do quão a direita e a extrema-direita está muito forte nos territórios, está muito forte nas periferias, né? Como os partidos de esquerda e nós mesmos, os movimentos populares, temos um enorme desafio, né, da gente avançar, e também essa desigualdade de disputa que eu falei, não só através das emendas, mas também que os vereadores de situação, por exemplo, no caso do município de São Paulo, a base do Ricardo Nunes, com quase 900 candidatos a vereadores espalhados por toda a cidade, com emenda, com obras sem emergencial, sem fiscalização. Então, a Justiça Eleitoral, infelizmente, não fiscalizou, né? Deixou assim. É uma coisa horrorosa, né? O que os candidatos, sobretudo da extrema-direita, fizeram na cidade de São Paulo. Então, eu percebi também que é muito desigual essa disputa para uma liderança de movimento popular, né? Que disputa com proposta, com ideal, com sonho, né? Com compromisso, né? Diante dessas máquinas muito poderosas, né? E diante desse processo que é desigual você já disputar, inclusive com quem já é vereador, porque quem já é vereador tem uma rede de comunicação, tem uma rede de assessores, já está há 4 anos no mandato, você é testemunha. Até um outro dia nós estávamos fazendo luta em defesa da democracia, defesa do direito, né, da articulação, e não pensando em voto. Então, foi assim foi um processo que eu avalio muito marcante, que deixa um legado na minha trajetória de luta nesses 38 anos de militância no movimento social. Estou muito feliz de ter contribuído com esse debate e de ter aprendido muito. Parabéns, Raimundo, pela entrega. A gente acompanhou muito o seu trabalho, as suas redes sociais ali, um trabalho exemplar, muito intenso, incansável. E é isso, faz parte da luta, da democracia. Agora a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre São Paulo,
muito por conta do caráter nacional também, da representatividade dessa eleição municipal aqui em São Paulo, a nível nacional. O Guilherme Boulos, então, com apoio do PT e também do presidente Lula ali na campanha, perdeu a eleição para o Ricardo Nunes. O que você pensa, Raimundo, sobre essa derrota, a gente fala dessa forma, e sobre também o que os analistas estão chamando de consórcio do Tarcísio 2026, que busca, com apoio, é claro, dos setores econômicos, políticos e também da própria mídia, consolidar esse chamado bolsonarismo moderado, que é o que estão falando, né? A grande imprensa, a imprensa comercial fala, para as próximas eleições presidenciais. Eu acho que aí você entra já num campo no sentido da gente já ir apontando algum desafio nosso. Essa eleição, além dela materializar, como eu falei, que a eleição é apenas um momento, as pessoas levam para o voto, levam para a urna aquilo que está fora na sociedade. Então, esse processo das eleições municipais mostrou o quão está forte a extrema-direita, o conservadorismo, né? Então, o que aparece aí nesse sentido que você coloca? Primeiro, há uma disputa no campo bolsonarista. Veja, surgiram nessas eleições municipais algumas lideranças que não são do bolsonarismo raiz, sua família e quem teve com ele nos 4 anos de governo, né? Por exemplo, o próprio Pablo Marçal, né, surgiu aqui em São Paulo como um fenômeno que não estava colocado aí desde o início de 2018 com o Bolsonaro. O próprio Bruno Engler, em BH, que foi para o segundo turno também, é extrema-direita, mas não dá para dizer que é bolsonarista. É bolsonarista no sentido dos temas que defende, mas não é bolsonarista que vem com Bolsonaro desde 2018, assim como a família Bolsonaro. O próprio André Fernandes, em Fortaleza, que foi para o segundo turno, com o nosso candidato Leitão, também é uma figura que despontou, jovem, com 27 anos, ir para o segundo turno. O Nicolas Ferreira também é um bolsonarista, mas, inclusive, tenta já, inclusive, se colocar para candidato a presidente da República. Então, no próprio campo da direita, tem esse surgimento dessas lideranças que eu mencionei, e, por outro lado, tem uma boa parte dos meios de comunicação e da extrema-direita tentando já construir, desde já, uma figura que não seja o Bolsonaro, né, para que possa fazer frente ao campo democrático e popular vitorioso em 2022. E essa figura que saiu muito fortalecida, não dá para a gente negar que foi o Tarcísio de Freitas, que, diga-se de passagem, você tem acompanhado, está fazendo um processo radical, muito acelerado, de privatizar praticamente o estado de São Paulo na sua totalidade. É incrível. Exatamente ele faz isso porque ele quer se apresentar para o Brasil e falar: eu quero ser presidente do Brasil para fazer o que eu fiz no estado de São Paulo. Vamos mencionar a entrega da Sabesp, né? Agora avança o ataque à educação, enfim. Agora o corte do orçamento da área, 10 bilhões de reais, sugerindo a proposta de diminuir de 30% para 25% os investimentos na educação, que está previsto na Constituinte do Estado de São Paulo. Então, a direita, assim como para 2018, eles tentaram encontrar um nome, apostaram muito na Tebet, vamos lembrar disso aqui, né? A chamada terceira via, etc. e tal, não encontraram, mas eles voltaram agora também, saíram muito animados após as eleições municipais para encontrar esse nome que possa fazer frente ao presidente Lula. E o Tarcísio de Freitas sai bastante fortalecido. É óbvio que ele tem a decisão, largar o governo do Estado, né? Não disputar a reeleição no governo do Estado para ir já para uma disputa em 2026, é uma decisão também não muito fácil para esses setores que tomam.
Então, daí eu penso, Naama, de que lições a gente pode tirar. Primeiro, a direita e a extrema-direita sai fortalecido para a disputa de 2026, independente de qual seja o nome deles. Segundo, o nosso processo de reeleição do presidente Lula, e aqui eu defendo, eu não entro, eu fico assim, como é que eu diria? Muito indignado quando eu vejo alguns companheiros meus, ficar discutindo se o Lula, pela idade, deve ser candidato ou não. Eu fico imaginando, olhando, gente, se o Lula, eu rezo todos os dias para o Lula ficar bem de saúde, continuar, né? Porque, infelizmente, a gente não construiu outro nome para 2026. Se tivesse construído, tudo bem, não é nenhuma questão. Então, não tem outro debate, né? É o Lula que tem que ir para o processo de reeleição, é o único que tem condições de enfrentar essa direita e essa extrema-direita para conseguirmos a reeleição. Aí sim, durante 4 anos, a gente tem tempo. Já uma vez o Lula reeleito em 2026, imediatamente a gente construir um outro nome para continuar fazendo a disputa. Daí eu defendo que a gente, desde já, inicie um processo já para pensar em vista às eleições. Eu avalio que o processo de relação entre partidos políticos, não só o PT, governo e movimentos sociais, está muito a desejar, está muito aquém. É preciso ter uma relação entre esses três, esse tripé: governo, partidos, né, e movimentos populares do campo democrático popular, para a gente, desde já, não dá para se descuidar, porque eles vão vir muito forte com o processo de eleição. Começou o processo de eleição, terminou a eleição municipal e já está a todo vapor. E aí, por isso, eu insisto, eu defendo que faça uma aliança ampla, que o presidente Lula possa fazer uma aliança ampla para ir para o processo de eleição. Agora, deixamos o PT com o seu papel de ser um partido, o maior partido de esquerda no Brasil. Até porque o PSOL também, convenhamos, o PSOL também não saiu bem dessas eleições. O PSOL lançou 200 candidaturas a prefeitos e a prefeita não elegeu nenhuma, né? O PSOL elege figuras importantes para o parlamento, mas do ponto de vista do Poder Executivo, perdeu todas as suas prefeituras que disputou 200. Então, nós temos que fortalecer os movimentos sociais, fortalecer a nossa pauta. O governo se comunica muito ruim, precisa melhorar a comunicação. Veja que nós estamos quase em pleno emprego. Veja que a gente retomou programas importantes na área social, né? A melhoria nas condições de renda, tiramos 24 milhões de pessoas em menos de 2 anos do mapa da fome. O governo se comunica mal, né? Então, nós temos um enorme desafio. Acho que essa eleição deixa um aprendizado de que a gente não pode esperar nem para o ano que vem, é agora a gente começar a pensar em construir essa frente que eu defendo, uma frente ampla, democrática, popular, para reeleger o presidente Lula, né? Sendo o Partido dos Trabalhadores um dos partidos mais importantes dessa frente. Agora, Raimundo, pegando carona nessa tua análise, nessa tua reflexão, há uma crítica de que a esquerda tem se afastado também da sua base, da periferia. Você que tem uma atuação direta nesses espaços, o que pode dizer aqui para a gente sobre essa questão? Como que a extrema-direita, Raimundo, tem conseguido conquistar um apoio tão significativo entre a população, o apoio que a esquerda tinha, que era ali voto já garantido da esquerda, a gente vê agora a extrema-direita ganhando esses espaços. O que explica isso, Raimundo? Olha, esse é um processo já histórico, que já vem de algum tempo, esse debate. A esquerda, cada vez mais, ela priorizou a luta institucional, foi ganhando o governo, né? E ela foi se distanciando daquele trabalho de base, o trabalho popular, a educação popular, o fortalecimento da organização da classe trabalhadora. Mas é verdade também que nós estamos em outro tempo, é preciso avaliar que teve mudança na questão da relação de trabalho, a precarização,
a tecnologia, o avanço tecnológico, quer dizer, tem tudo isso. O desaparecimento quase que por completo do trabalho da Igreja católica, progressista, a teologia da libertação, que tinha uma capilaridade, estava junto ali, os trabalhadores, os sindicatos nos territórios fazendo esse trabalho. Então, o PT, como o principal partido, se afastou das bases, a teologia da libertação foi massacrada também, você não tem mais trabalho pastoral, social, levando um discurso. A classe trabalhadora está com um nível muito grande de despolitização e de perspectiva. Veja que eu estava nessa semana lendo uns dados de que a maioria das pessoas conservadoras no mundo são jovens na idade entre 18 e 24 anos. Por quê? A falta de perspectiva dessa juventude, do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de educação, do ponto de vista de melhoria das suas condições de vida, essa juventude é oferecida como alternativa o Estado mínimo, joga essas pessoas contra o Estado, o Pablo Marçal é uma figura que é isso, contra o Estado, contra o Estado e vamos na questão da prosperidade, da saída individual, da competição. Quer dizer, então, nós estamos numa situação muito difícil, que não é fácil, mas acho que, de fato, a esquerda passa por um momento de, primeiro, ter apostado, na minha opinião, de forma quase que absoluta a sua atuação, suas energias na disputa eleitoral nacional, se afastando desse trabalho de base. Por outro lado, também a extrema-direita aprendeu a fazer trabalho nas periferias. É o clientelismo, é o fisiologismo, é o preconceito, enfim, então eu acho que esse é um desafio que não tem proposta. Eu, como você falou, sou militante do movimento popular, que trabalho na periferia, nos territórios, mas eu sei que é um enorme desafio. Eu tenho uma pessoa que fala, a direita foi muito forte, a direita foi muito forte, realmente, mas a gente que está na periferia, a gente sabe por que essa direita está muito forte, porque a gente percebe, a gente lida, a gente vivencia quais armas eles disputam, ilude o nosso povo na periferia e levam muito dinheiro, muitas clientelismo, muito fisiologismo, muita barganha política eles levam para as periferias e para os territórios. Isso é um perigo gigantesco. Agora, Raimundo, vamos aproveitar que a gente está com essa live ao vivo no YouTube, e a gente conta também aí com as pessoas compartilhando depois, deixando o seu like para a gente poder entregar a nossa live para mais pessoas, contando com o algoritmo das plataformas digitais, para a gente fazer aqui também uma avaliação do governo Lula até aqui. A gente tem quase 2 anos já desse terceiro mandato. Como é que tem sido o diálogo com os movimentos populares, especialmente agora, diante desses rumores que a gente tem de cortes em serviços essenciais, está para ser anunciado aí devido ao ajuste fiscal, muita gente falando, muita fake news também surgindo em torno desse tema, falando em corte de seguro-desemprego, um corte de FGTS. Enfim, Raimundo, como é que você faz essa avaliação atual do governo do presidente Lula? Olha, eu já fiz em alguns apontamentos que eu avalio assim, o governo tem feito bastante coisa muito interessante. Eu dei um exemplo, tirar 24 milhões de pessoas do mapa da fome em menos de 2 anos. Não é pouca coisa. Quando o presidente Lula subiu a rampa do Planalto, em 24, em 23, eram 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Em menos de 2 anos, menos 24 milhões. A renda já aumentou 11% em média, a renda do trabalhador e da trabalhadora brasileira, em média, mas nos mais pobres foram 37%. A gente melhorou de renda. Retomamos programas, a gente encontrou um país destruído. Por exemplo, a máquina administrativa não tem concurso público. Mesmo para você levar as políticas públicas, você tem uma máquina que foi destruída. Então,
Agora, nós avaliamos que o governo, do ponto de vista, 2 pontos que eu acho fundamental. Primeiro, a questão da comunicação. O governo Lula fez muito nesses 2 anos, mas essa comunicação não chega no povo, nas periferias. Nós estamos vivendo quase pleno emprego, 6 e poucos por cento, né? Quer dizer, quando a Dilma, em 2014, estava em 4%, né? Os economistas consideram quase pleno emprego. Então, criando emprego, obviamente que a gente sabe a situação ainda do emprego informal, a renda do trabalhador, mas o governo fez, né? Retomou muitos programas importantes, né? E se comunica mal, né? Eu acho. Segundo, nós colocamos muita expectativa na relação do governo com os movimentos populares. Isso não está contente, precisa melhorar, né? Eu vi, que ótimo, eu vi nessa semana que o governo fez parceria com 70 organizações e ONGs, inclusive a CNBB, no sentido dessas organizações do mundo evangélico e a CNBB, dessas organizações poderem indicar pessoas para aquele programa Acredita, né, para receber crédito e apoio. Ótimo, parabéns, eu aplaudo. Mas cadê a parceria com os movimentos populares? Também, né? Com associações de moradores, grupos, isso tem que pôr, né, uma rede, uma vasta rede de organizações para estabelecer essa relação. Então, no campo da educação popular, você sabe, eu participei do governo de transição, naquele grupo de participação social, e nós, um dos temas que a gente defendeu muito no governo, e o governo, inclusive, acolheu, foi o tema intensificar a participação social com a educação popular, né? Isso eu acho que o governo está devendo. Eu penso de que os sinais que as urnas emitiram para nós tem que ser um elemento que nos coloque esse desafio, intensificar a relação com os movimentos sociais e todos os diversos setores da sociedade, como esses que eu mencionei, e ter um trabalho de... Porque nós temos um grande desafio da esquerda, na AMA, que é elevar o nível de organização do povo brasileiro e o nível de conscientização e politização. O meu medo desse discurso, de alguns setores do PT, de levar o PT para o centro, é exatamente ignorar de uma vez por toda a importância de fortalecer a base, de fazer um processo de formação política, de educação popular, né, de disputa de projeto, e apenas achar que levar o partido para o centro ou fazer uma aliança para ganhar a eleição vai resolver os problemas nossos, né? Eleição é eleição, a cada 2 anos tem eleição, mas projeto político estratégico é outra coisa. Eu acho que a esquerda precisa se debruçar para voltar a debater um projeto político estratégico, porque as nossas organizações, os nossos partidos foram fundados no outro tempo, né? Movimento sindical, popular, nossos partidos políticos, né? Era um outro tempo, né? Do mundo do trabalho, né? Das relações, da indústria, né? Da questão da tecnologia. Então, nós temos um enorme desafio. Se pensarmos, ficarmos só pensando em eleição a cada 2 anos, faz uma aliança, abre mão disso aqui, para ganhar voto, não perder voto, a direita, né, aumentou. A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos, né? É isso mesmo, Raimundo. Ô, Raimundo, vamos falar agora sobre comunicação, porque você falou aqui sobre a comunicação do governo federal, em melhorar, em chegar à informação do quanto o Brasil está avançando, os indicadores econômicos melhorando, mas eu queria fazer aqui um recorte sobre a importância da comunicação, e eu falo especificamente da comunicação digital, que se tornou fundamental, mas também enfrenta ali um problema de desinformação, de fake news sendo propagada nas redes. Como é que você avalia o papel das redes sociais na disputa política? Você acabou de sair de uma eleição, tem uma bagagem para trazer para a gente. Você acha que essa disputa ela deve ser feita também nas ruas e nas redes? Ela é importante nesse processo de formação que você trouxe para trazer conscientização, disputa? Eu queria uma avaliação sua também sobre isso. Fundamental.
A questão do... O Frei Beto não chama de redes sociais, ele chama de redes digitais. Então, acho que é muito interessante esse conceito que o Frei Beto sempre fala, né? Porque, de fato, né, hoje as pessoas, até pouco tempo, 15, 20 anos, as pessoas, para ter acesso à informação, dependia do rádio, dependia, né, de ficar lá, chegar em casa, ligar o seu rádio, né, numa televisão, num jornal escrito, você é da área de jornalista, né? Então, hoje, praticamente, as pessoas se informam, né, por um aparelhozinho dentro do metrô, dentro do ônibus, em casa, né, em todos os cantos do lugar. Então, teve uma mudança, né, radical desse ponto de vista do acesso à informação. E a extrema-direita, na minha opinião, é a grande beneficiária desse processo. Por quê? Quem fazia trabalho de base, quem fazia trabalho no tete a tete, no corpo a corpo, era a esquerda. A direita não faz. A direita, o cara não vai sair lá da Avenida Paulista, dos bairros novos, para ir fazer trabalho em favela. Quem fazia isso eram os trabalhadores, eram os estudantes, os intelectuais, as pessoas de esquerda das academias, que se juntavam a nós, liderança dos movimentos populares dos bairros, e fazia esse trabalho de criação de entidade, de rede de trabalho popular, junto com a teologia da libertação. A direita nunca fez isso. E a direita aproveitou dessa possibilidade de, por um aparelho, de uma gravação simples, dialogar, e é mais fácil disseminar a mentira, o ódio, o preconceito, do que de passar a verdade, né? De passar uma mensagem de esperança, de projeto, né? Então, eu aprendi muito, né? Inclusive nesse processo eleitoral que você falou, da importância das redes, né? Eu, inclusive, não fiquei contente, apesar de algumas pessoas falar que fez um processo nas redes e tal, eu queria mais, né? Então, você sabe que eu sou da CMP, você toca a comunicação da CMP, desde o início eu falei, né? Eu sempre defendi da importância, né, da comunicação para a gente levar essa nossa mensagem não só para a nossa base social, mas para uma base de âmbito geral. Por isso que eu falei que o governo não pode apenas colocar patrocínio, dinheiro, patrocinar Rede Globo, patrocinar a grande imprensa, né, grandes veículos de comunicação, sem se preocupar com a comunicação mais robusta, uma comunicação, inclusive, que coloque, inclusive, a juventude progressista nossa, que mexe com comunicação, enfim. Eu lembro que quando começou essa questão das tecnologias, das redes sociais, praticamente era só nosso pessoal da esquerda. Lembra do Serginho Amadeu? Sim. Lembra Sim. de outros? Era só nós, que na direita nem discutia esse assunto. Hoje a gente entra no desespero porque, né, de repente aparece um Pablo Marçal, diferente aparece Nicolas Ferreira, um Bruno Enger, né, um André Fernandes, do nada, e vira, né, esses fenômenos, né? Com muito dinheiro para investir, com um robô para tudo quanto é lado, deu no que deu, o resultado é esse que a gente assistiu e assiste porque, Raimundo, também vou entrar agora, continuando aqui, falando sobre isso, pegar carona para a gente discutir também a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos. A gente sabe também que eles utilizam de forma ali muito forte as redes sociais, teve o apoio do Elon Musk, que é o dono do X, o antigo Twitter, faz parte também de toda essa máquina que a gente está tentando trazer aqui e traduzir. Trump eleito, apesar de ser condenado. Você vê isso, Raimundo, como um alerta também para o Brasil, onde o Bolsonaro também enfrenta uma série de processos judiciais. A gente aguarda, né, o desfecho na justiça dos processos, de se tornar réu, de ser condenado, enfim, diante dos crimes que ele cometeu. A gente denunciou isso aqui durante muito tempo na CMP, nas páginas, fizemos manifestações de rua, né, denunciando os crimes de Bolsonaro. Você acha que essa eleição traz lições também, lições importantes para o Brasil? Traz, com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Trump, o governo Trump e o bolsonarismo e seu núcleo duro aqui no Brasil vão fazer de tudo para tentar fazer com que
a eleição do Trump possa fortalecer a disputa em 2026. Inclusive, o Bolsonaro vai lutar para anular sua inelegibilidade, né? Então, esse é um desafio. Veja que o Trump foi eleito em 2016 e o Bolsonaro eleito no Brasil em 2018. Olha, né? 2 anos depois. Trump, 2016, Estados Unidos, Bolsonaro, 2018, no Brasil. Então, acho que essa fica mais uma lição, um alerta, porque até os analistas políticos, econômicos, acho que do ponto de vista da economia, talvez não tenha grande dificuldade da relação Brasil-Estados Unidos do ponto de vista econômico. Me parece que tanto o governo como os economistas do Brasil, os analistas políticos avaliam que não deve ter grandes mudanças do ponto de vista da relação, da balança comercial, da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Mas a questão mais importante, fundamental, é a questão política, porque uma vez com a eleição do Trump nos Estados Unidos, obviamente que o Eduardo Bolsonaro é amigo da família Trump, né? Então, mais um desafio para nós da esquerda a eleição do Trump do ponto de vista político, né? Obviamente que isso deve animar o Bolsonaro, animar a sua turma, né? E cabe a nós olhar esse resultado do processo das eleições municipais, né? E também essa eleição do Trump nesta madrugada, e daí tirar lições e desde já botar o time em campo. Eu sou defensor, sou Lula, Lula tem que ser o nosso candidato, não dá para ter essa edição se é Lula ou não é Lula, né? É Lula, porque sem o Lula nós não temos condições de construir um outro nome em 2 anos para fazer frente à direita e à extrema-direita, né? E eles vão, a todo custo, tentar, né, fazer com que figuras como o Tarcísio de Freitas, que é um neoliberal extremista, né, de entrega a todo o Estado de São Paulo, aparecer com essa figura de um bolsonarismo moderno, né, etc. e tal, mas veja que ele tem, inclusive, no processo de privatização, uma pegada até mais avançada, mais incisiva, mais corajosa do que o próprio Bolsonaro quando foi presidente da República. Raimundo, a gente está aqui nos minutinhos finais para a gente finalizar aqui a nossa conversa, esse balanço, esse compromisso que a gente se colocou diante das nossas redes, da nossa base também, da nossa militância da CMP. E para finalizar, como coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, qual mensagem você deixa para a nossa base? Quais caminhos a gente deve percorrer daqui para frente? A gente não tem muito tempo para ficar com as barbas de molho, se é que a gente está com as barbas de molho, né? Não há tempo para nada, é tempo de agir, e agir com pressa. A mensagem que eu deixo, Nama, é o seguinte: primeiro, sempre nas eleições municipais vem um discurso da extrema-direita, dos setores da comunicação, de que a esquerda acabou, de que nós, né, não temos mais perspectiva, né? Isso vem de há muito tempo, desde quando deram o golpe de 64, para pegar um período mais curto, falaram que a esquerda já acabou, né? E não acabou. Veja, nós, para pegar assim rapidamente, mais recentemente, eles deram o golpe na presidenta Dilma. Muita gente achou ali, acabou, a esquerda nunca mais volta a governar, os partidos de esquerda, o PT, acabou. Gente chorando, etc. e tal. Depois, não acabou o mundo. Depois prenderam o Lula. Quando prenderam o Lula, qual que era a discussão? O Lula vai morrer na cadeia, PT, esquerda, já era, esquece. Depois, Bolsonaro ganhou 2018. Mesma coisa, acabou, né? Foram 2, um governo lá da 2 governos do Lula, um governo Dilma, o golpista Temer lá naquele governo temporário, acabou. Aí nós resistimos 580
dias com o presidente Lula. Fomos para ruas contra o impeachment, o golpe na presidenta Dilma. Eles deram o golpe, mas a gente resistiu. Ficamos 580 dias junto com o Lula. Conseguimos contribuir para inocentar o Lula. Enfrentamos o governo Bolsonaro. Ganhamos a eleição em 2022. Então, não tem essa de desanimar, né? De ir para casa, de desistir, de parar a luta. E está falando aqui uma pessoa que disputou a eleição agora, entendeu? Poderia estar aqui, né? Enfim, isso não dá, etc. Não tem essa, não acabou. A história é nossa, das trabalhadoras e trabalhadores do movimento popular. Como dizia o velho Karl Marx, enquanto existir exploração, existirá luta de classe no mundo. Não tem jeito, né? Então, é essa mensagem. Cabeça para cima, né? Levanta, sacode a poeira, volta para cima, vamos agora, vamos para o Rio de Janeiro, participar lá do G20, da cúpula dos povos, vamos fazer nossas confraternizações, encontrar nossos familiares, nossos amigos nesse fim de ano, mas bola para frente, gente. Eu tenho 38 anos de militância, milhares de pessoas, de homens, mulheres, né? Há muito tempo calejado na luta. Não é uma eleição, não é um resultado eleitoral adverso, né? Que vai nos animar. Agora, obviamente, o nosso partido precisa, de fato, cumprir com um papel mais estratégico, né? O governo, nosso governo federal, precisa estar mais próximo dos movimentos populares. Eu mesmo acho um absurdo essa questão de cortar recursos das áreas sociais. Não sou defensor, sou contra, né? Essa pressão da Faria Lima, pressão do mercado, né? Ontem eu vi uma análise que assim, o governo Lula, para se reeleger, depende de fazer o ajuste fiscal. Eu digo ao contrário, o governo Lula, para se reeleger, depende e precisa colocar mais dinheiro na área social, botar mais recursos, fazer mais disputa política, ficar mais próximo dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, eu estou muito animado para a gente ir para essa luta, né? E não só pensando na eleição daqui a 2 anos, 2026. É para a gente ir para a luta já, agora, retomar a organização das nossas entidades, das nossas articulações, da Frente Brasil Popular, da Povo Sem Medo, essa questão que eu estou falando, que é preciso ter uma sintonia fina entre governo, né, entre os partidos políticos de esquerda e os movimentos sociais, para a gente, a partir do resultado das eleições municipais, a gente, desde já, botar o time em campo para fazer a defesa do governo Lula, para fazer o enfrentamento à extrema-direita, ao fascismo. Não dá para recuar. Se vier com essa de levar o partido ao centro, eu acho que é um suicídio. Se a gente levar o partido mais... Quanto mais a gente entrega nossas propostas, nossos princípios, mais eles querem. Então, é isso. É luta, né? É resistência, né? Que, assim, a vitória será nossa. Será nossa. E assim, com essa injeção de ânimo, a gente se despede, porque vai completando aqui 1 hora que a gente já está aqui na transmissão, daqui a pouco também fecha aqui a nossa janela. Raimundo, obrigada, é sempre uma honra te ouvir, é um aprendizado, a CMP é uma família imensa, gratidão por tudo, e é um prazer ter você aqui de volta, assumindo aí o posto de coordenador nacional da entidade. Eu que agradeço, Naama, e todos e todas que compareceram aqui, assistiram de uma forma ou de outra. E vamos lá, já estamos indo aí para o final do ano, né? Desejo aí Feliz Natal, Ano Novo, muita reflexão, muita animação, e nos encontraremos nas redes e nas ruas. É isso aí, não deixa de curtir. Você que ainda não curte, não segue a CMP nas redes sociais, vai lá, cmp.brasil. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Twitter, a gente está no YouTube. Não tem como não encontrar a CMP, saber o que a CMP está fazendo. Diariamente, a gente traz as nossas agendas nas nossas plataformas digitais. Raimundo, fui, acabou. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite para todos e todas. Tchau, valeu. Tchau.